Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando a nossa reunião preparatória para o seminário que vai cuidar do tema saúde no nosso Ceará. O título do programa é uma proposta que tem uma possibilidade de ajuste, além da que já foi colocada na reunião passada, a gente vai discutir daqui a pouco. E eu estou pedindo permissão de vocês para exibir um vídeo com a programa, aliás, com a proposta do Elmano quanto candidato sobre saúde. É um vídeo curto que tem a seguinte mensagem. Lula, Camilo e Elmano, o Ceará, 3 vezes mais forte. Uma rede de saúde pública forte é feita de profissionais, prédios e equipamentos, atendendo em todas as áreas do Estado. Propostas do Elmano na saúde. Zerar as filas consequência da pandemia, com mutirão de cirurgias e policlínicas abertas nos finais de semana. Garantir tratamento de câncer em todos os hospitais regionais. Construir 3 novos hospitais, no Centro-Sul, Maciço de Baturité e Inhamuns Crateús. Terminar e botar para funcionar o Hospital Universitário da UES em Fortaleza e criar novo curso de medicina em Crateús. Elmano 13. Eu quero Lula, Camilo. Bom, então esse foi o conjunto de propostas sobre a saúde que o governo, que o candidato Elmano apresentou e que nós estamos agora com esse propósito de contribuir para que sejamos exitosos no cumprimento dessas propostas. Companheira Rani, seja bem-vinda. Afonso. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Afonso também. E assim, nós estamos já... Boa noite, gente. Estamos aqui, estamos juntos. Maravilha. Nós estamos já às 19h12, e a nossa proposta é que a gente comece, e nós estamos gravando esta reunião, de modo que a gente pode depois socializar para os demais participantes, principalmente considerando que na reunião passada nós tínhamos mais de 40 pessoas, certo? E que são pessoas que estão envolvidas de forma objetiva, concreta, importante nesse período de organização, e nós que temos o interesse de fazer a mais ampla participação de todos os segmentos, usuários, gestores, profissionais, as pessoas que militam em defesa da saúde no nosso Estado. Quanto à pauta, a nossa proposta é que seja apresentada a versão ajustada da programação, dado o informe sobre a conversa com a deputada Augusta Brito, que nós tivemos ontem, e no sentido da gente ir tratando da dinâmica ponto a ponto da programação. Depois a gente discute a questão do nome do seminário e também quem vai cuidar de cada uma das atividades necessárias na preparação e na realização deste seminário. Pode ser assim? Ok. Então, vamos começando. Na reunião, nós ontem conversamos com a deputada Augusta Brito. Bonito, Afonso. E, na ocasião... Cheguei da caminhada agora, tomei um banho rápido para entrar na reunião. Maravilha. É na luta que a gente se encontra, meu amigo. Nós apresentamos para ela mais detalhadamente a proposta do seminário, com toda a partir daquela conversa que a gente fez aqui no dia 3. E ela aceitou os encaminhamentos e ficou combinado que hoje, nesta reunião, nós vamos dizer assim, fechar a nossa programação e encaminhar para ela e para outras instituições, como a presidência da Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Saúde,
para que ela possa fazer os encaminhamentos internos. Ela esclareceu que, do ponto de vista formal, o ato legislativo, as sessões legislativas vão se encerrar na sexta-feira, dia 16, mas a casa estará aberta, estará garantida a atividade nossa no dia 17, que é um sábado. E a ideia é que a gente faça, como já foi combinado entre nós, um evento híbrido. Nós vamos ter pessoas presentes, logicamente observando o máximo rigor na questão sanitária e também virtual para contemplar principalmente quem está no interior do Ceará. Então, isso, em resumo, foi assim o sentimento de acolhimento por parte da Augusta Brito das propostas que nós preparamos no dia 3. Eu pediria que, para a gente prosseguir, se for de acordo de vocês, que a Cibele apresente aquela programação que a gente discutiu anteriormente com os ajustes, já tem alguns ajustes além daquele dia, para a gente ir fechando, e a ideia é ponto a ponto. E esse ponto a ponto significa palestrante, quem cuida, convidar, organizar toda a dinâmica. Essa é a proposta de encaminhamento para a nossa reunião de hoje. E agora nós já temos 13 participantes, portanto, e aí eu quero pedir também que o pessoal que não é do PT fique absolutamente à vontade. O setorial do PT não é só para filiado. Isso é uma coisa importante deixar claro, que às vezes, quando eu me refiro com frequência a essa figura do 13, não é excluindo ninguém não, tá certo, pessoal? Ok? Companheiro Adriano, seja bem-vindo. Tem alguém com um celular denominado Samsung. Quem se trata, por gentileza? Olá, olá. O áudio do Samsung. Bom, o áudio fechou agora. Vamos. Alguém quer fazer alguma consideração sobre a proposta de encaminhamento da reunião? Está tudo bem assim? Tá tranquilo. Eu só quero aqui justificar a ausência da Amanda Frota. Ela não vai poder estar conosco hoje, porque o grupo de teatro dela foi premiado, então ela teve que encontrar com o grupo para organizar a próxima apresentação, tá? Legal, parabéns. Seja Então, bem-vinda, Cristian. A Cristian entrou aí. como é o tem nome? também o Cris, tem também o Moacir, que Oi, ele boa não vai- noite. Seja bem-vinda, companheira. Muitíssimo obrigada, Rani. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa É, noite. Tá no Samsung aí, quem é? Também justificar aqui, gente, o Moacir, ele parece estar recebendo umas visitas agora em casa de noite e não está podendo entrar aqui. Ok, então, feitas justificativas, vamos partir para a apresentação. Eu só pediria que quem está no aparelho Samsung pudesse identificar, por gentileza. Deixasse do mistério, né? Dissesse quem é. Porque pode ser vírus, né? Ou então algum, né? Ninguém sabe. Não, às vezes é porque a denominação não está. É só dizer, também. botar no WhatsApp, eu corrijo aqui, está tudo certo. Bom, vamos lá. Companheira Cibele, por favor. Boa noite a todos, tá? Você já me autorizou a compartilhar aqui, Valmiki? Sim, está liberado já. Pronto, eu vou compartilhar logo a programação e em seguida a carta que enviaremos à Assembleia, tá? Um momentinho, por favor. Tudo aqui tá sujeito ainda a ajustes, pessoal. A gente, no nome, principalmente, que é a primeira coisa, essa expressão aqui surgiu no final da reunião que tivemos com a deputada Augusta, mas não necessariamente seria isto. Apenas deixei marcado para a gente lembrar. Então, o seminário de saúde, a gente precisa fazer um ajuste no título, né? Porque ele tem que ter um caráter mais institucional, para que a gente tenha o apoio da Assembleia. Continua a mesma data, 17 de dezembro, o local, auditório da Assembleia Legislativa, o objetivo e público-alvo permanecem os mesmos, a gente acrescentou os legisladores federais também, gestores federais,
caso haja necessidade da parte deles, da participação. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. O tema permanece o mesmo, formato, uma plenária geral e logo em seguida a dinâmica das mesas específicas de trabalho. A inscrição e credenciamento se dará através de um formulário eletrônico, e a gente vai ver se vai utilizar, dependendo do que a Assembleia diga, a plataforma da Assembleia ou se vai precisar utilizar um aplicativo externo, tá? A programação iniciaria às 8 horas, com a abertura do evento pelo Coral do Emoce. O responsável pelo convite ao Coral do Emoce era o Arruda Bastos, doutor Arruda Bastos. Ele não está aqui na reunião, a gente ainda não pode confirmar se já foi feito o convite, né? Seria uma apresentação de 15 minutos, e logo em seguida nós teríamos a visão macro dos 13 pontos definidos para o governo humano, né? Uma visão macro do plano de governo, desculpem, com a fala inicial do deputado Augusta Brito, que é a responsável na transição pela saúde, e a apresentação dos 13 pontos, a sugestão que fossem o doutor Dorico e a Luísa Sela. Para esse espaço se definiu 1 hora, né? Que pode ser mais, pode ser menos, aí dependendo da necessidade. Às 9h15 iniciaria-se, então, uma apresentação... Sibeli, só consultando o que nós ficamos de ver ponto a ponto. Perdão. Então, essa é a parte inaugural do seminário. Todo mundo de acordo? Ok. Aquela famosa, quem tiver silêncio está concordando. Sibeli, continua, por favor. Sibeli, pode deixar só um pouquinho para a gente ver, porque é a primeira vez que a gente está tendo contato, viu? Peço perdão aí. Oi, Cristi, tudo bom? Tudo bom, Sibeli? Tudo bem. Vou subir um pouquinho Bom mais lhe para ouvir, você. viu? Prazer é meu, querida. Só para você ver aí o formato, né? Seminário de Saúde, o nome a gente ainda vai verificar e chegar a um consenso. A data, 17 de dezembro de 2022. O local, o auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O objetivo é dialogar com diversas áreas de atuação do SUS, identificar pontos prioritários para a transição de governo, para os primeiros 100 dias de gestão, para ações de longo prazo e para a composição das equipes do governo no âmbito da saúde do Estado do Ceará. O público-alvo desse seminário seriam os usuários do SUS, inicialmente, né? Legisladores federais, estaduais, gestores federais, estaduais e municipais, profissionais de saúde, conselhos, comissões estaduais e municipais de saúde, judiciário e Ministério Público, movimento sindical, coletivos pela saúde, especialistas e apoiadores do SUS. O tema é transparência e gestão das filas de cirurgias, exames, consultas e outros procedimentos do SUS. O formato do evento se dá em 2 partes. Primeiro, uma plenária geral, que é a programação que a gente estava conversando aqui. Em um segundo momento, mesas de trabalho específicas que construirão uma proposta, consolidarão uma proposta, apresentarão em temas que são transversais ao tema principal do evento. A inscrição, a gente pretende que se dê através de formulário eletrônico, porque o evento tem um formato híbrido, bom até colocar aqui, né? É um formato híbrido, e as pessoas se inscrevem definindo de qual mesa temática vão participar, Sibeli, podem contribuir. Sibeli, já faço a primeira pergunta aqui, já que o Valmir permitiu aí que a gente, eu acho que foi pactuado, que a gente podia ir pontuando, Sim, né, na fala, e me passou perfeito. despercebido. É híbrido, mas nós temos 6 salas, né? Uhum, 5 salas. Então, teria que ter primeiro um link do momento da plenária geral, né? E sim. depois 5, 5 links para um link para cada sala. é isso mesmo, né? É. A gente, Então, inclusive, no já ato da conversou. inscrição, quem está de forma tanto presencial como híbrido, já o linkzinho já joga na sala e lá já disponibiliza outro link. Deve ser assim, né? Que eu estou imaginando. Na conversa, a gente, inclusive, falou sobre o Zoom, que tem essa possibilidade, né, de você fazer
breaks, né? Separar salas e depois retornar para a sala principal. Então, mas isso está sendo discutido com a Assembleia, porque eles têm uma plataforma própria, institucional. Aí a gente, na carta, depois eu vou mostrar para vocês, a gente justamente indaga isso, se pode usar, se vai usar a plataforma da Assembleia ou se vai usar um link externo. Ok. Mas só destacando, esta forma faz parte dos desafios. Nós queremos participação. E temos hoje a era da inteligência artificial. Então, quem tiver contribuição sobre essa experiência pode se anunciar para ajudar. Porque ninguém chegou até agora, olha, isso aqui eu já tenho a solução. Tem alternativas vistas e nós vamos fazer um esforço grande para que isso funcione adequadamente. Sibélia, contigo. Bom, continue então, né? Quanto à abertura do evento, acho que todo mundo concordou, não é? Falta só a gente ter a confirmação do convite. A segunda etapa é a apresentação de uma visão geral dos 13 pontos definidos para o governo humano, né? Uma visão macro do plano do governo, com a fala inicial pela deputada Augusta Brito, que é a representante da saúde no GT de transição, e a apresentação por doutor Dorico Monteiro e Luísa Sela, ou um ou outro, ou os dois, né? Isso a se definir, desses 13 pontos, né? De uma forma mais específica. Logo em seguida, a gente teria um diagnóstico da situação atual das filas de cirurgias, exames, consultas e outros procedimentos do SUS, feito pelo secretário de Saúde do Estado do Ceará, que será convidado para ser palestrante, e pela secretária de Saúde de Fortaleza, né, para dar uma visão geral da cidade de Fortaleza, que a capital é impactante, né, em todo esse sistema. Sibeli, Pois não. realmente Fortaleza, aqui é Ana Luísa, é a minha primeira vez, né, nesse tipo de reunião. Fortaleza é a capital, é uma Ana cidade Luísa, realmente... por gentileza, eu sou Valmir, por favor, se apresente para todos nós. Eu sou Ana Luísa e eu atualmente estou na SESA, né? Eu sou assessora especial da Vigilância em Saúde, certo? Mas até 2021, não, até esse ano a regulação fazia parte da Vigilância, e ela mudou com o organograma em julho e hoje ela faz parte da assistência. Então, eu acompanhei muita coisa da regulação. E, assim, a Fortaleza demanda de fato, mas a regulação de Fortaleza, ela é totalmente apartada do Estado. Então, assim, quando Fortaleza não tem aquela vaga para cirurgia ou não faz aquele tipo de cirurgia, é que há essa ligação com o Estado, né? Mas, assim, eu não sei até que ponto é válido para a gente estar puxando Fortaleza para essa apresentação. O nosso problema já é tão grande, e inclusive com Fortaleza também, sabe, Sibeli? Porque eles nunca quiseram, o Ministério Público a gente já teve, assim, grandes discussões com o Ministério Público, eu acho que você deve lembrar, de tentar de deixar uma regulação única para o Estado. E a gente não conseguiu, porque Fortaleza, ela se nega veementemente a entrar nesse circuito, e hoje ela tem uma regulação própria, né? Aí, assim, vocês podem discutir com essa informação até que ponto é interessante colocar Fortaleza para mostrar esse outro lado delas, nesse momento, tá entendendo? Já que o nosso problema seria tocar o programa que é cirurgia 24 horas, que foi do governo Camilo, que ele já está encaminhado, já houve, tipo assim, depois que for mostrado aí, vocês vão ver que é um programa que já iniciou em 2021 e que agora, no começo do ano, foi que teve uma pausa por conta de uma onda, né? Mas é um programa que já existe, viu? Muito bem. Então, só comentando, eu sou Valmir, seja bem-vinda, Liduína. E só para quem chegou por agora, nós estamos na fase já de destaque da programação. Estamos no item do horário aqui de 9h15. E aí, Ana, eu sou, além do setorial de saúde, sou conselheiro de saúde de Fortaleza. Setor de saúde do PT, sou do Conselho de Saúde de Fortaleza. E lá a primeira coisa que eu fiz, a demanda, é que a gente discutisse essa questão da transparência e da redução das filas. E eu tenho me amparado numa experiência de Santa Catarina, que em 2017 aprovou no Legislativo Estadual uma lei.
e colocou todos os municípios, e lá é mais de 200, num só sistema eletrônico de, digamos assim, de acompanhamento, né? Não é o sistema que regula, mas de transparência, de maneira que nós estamos defendendo isso, e ontem mesmo nós colocamos isso para a deputada Augusta Brito, e ela já se dispôs a examinar para também a proposta de fazer isso assim. Então, Fortaleza... Valmir, que isso é o melhor dos mundos. Fortaleza... Assim, desde 2020 que a gente briga por isso. Bom, mas a Fortaleza ela é uma cidade que populacionalmente já tem em torno de, sei lá, uns 20, 29% da população, e considerando os seus equipamentos, mais gente do interior vem para cá, não tem como ficar fora. Se Fortaleza vem ou não, se Fortaleza tem arenga com o Estado ou não, isso para nós pouco importa. O que nós queremos é buscar resolutividade para os pacientes usuários, seja de cirurgia, seja de consulta especializada ou exames. Então, queria prestar esclarecimento e saber, Ana Luísa, se dá para a gente encaminhar, sim, buscando todos os atores. Não, eu acho, eu só fiz jogar para a gente pensar e vamos tocando para frente, né? E aí isso é fato, assim, Fortaleza, eu acho que se a gente unir esforços para que isso aconteça, vai ser realmente o melhor dos mundos. Maravilha. Alguém mais tem, porque é muito importante aqui que vocês possam dar essa contribuição. Aqui nós estamos construindo. Que bom, exatamente. O Erismar está chegando. Alguém quer mais fazer algum comentário? Só uma contribuição desse painel aí de 9h15, que seja só assim, que o seminário peça exatamente isso, o diagnóstico, né? Que se foque muito na apresentação, né, do tema. Pronto, exatamente isso, porque não é falar sobre o diagnóstico de tudo, é o diagnóstico das filas. Se lembra que a vez passada a gente focou muito nisso, né? Que cada fala é à luz do tema principal, que é transparência e gestão de filas, cirurgias, exames, consultas e outros procedimentos. Não é o diagnóstico da Secretaria de Saúde, nem o diagnóstico da Secretaria de Saúde do município. É disso. Okay. É só porque... Tá bem. Odorico, seja bem-vindo. Mãozinha levantada do Afonso, por gentileza, Afonso. Só para ligar, Odorico, nós estamos boa noite aqui a todos e a todas. Boa noite. Passando a programação, certo? Já estamos no item aqui das 9h15. Ok? Afonso, por gentileza. Tranquilo. Boa noite para todo mundo. Eu também queria falar depois, se for possível. É Liduína, viu? Ok, Valmir, que eu queria só registrar, assim, como foi oportuna, acho que a Ana Luísa fala dela, a intervenção dela. E mais ainda com reforço seu, porque a gente sabe da sua atuação lá no Conselho Municipal, e eu acho que a gente tem que colocar no centro do debate desse seminário essa questão dessa dissociação do município de Fortaleza. Eu acho que tem que, esse exemplo, por exemplo, lá de essa questão levantada sua lá de Santa Catarina, eu acho que é um exemplo a ser seguido. Eu estou colocando isso só para reforçar essa proposta, ok? Valeu, obrigado. Liduína Rocha, contigo. Arruda Bar, seja bem-vindo. Só porque eu não participei do momento inicial e da construção prévia. Nesse item, por que é que as redes de cuidados não estão incluídas? É só uma pergunta, se isso foi dialogado, se isso não foi dialogado. Estão, doutora Liduína, elas estão no fim elas estão dando uma sistemática aí, elas estão, é uma mesa, as redes, regionalização está na mesa, uma mesa. Não, mas eu estou falando das linhas de cuidado, por exemplo, por que é que está centralizado em fila de cirurgia, exame, consulta, e não Ficou mudo, as linhas de cuidado que são focas que... Silenciou, Liduína. Não sei se ela está ouvindo, mas, Liduína, essa temática das redes está logo em seguida no trabalho em grupo. Acho que é bom passar isso para que as pessoas que estão mais poder compreender.
Então, nós temos aqui as mesas temáticas, ela tinha saído. Deixa eu ver se ela retorna aí. Bom, mas assim, ó, aqui nós temos 5 mesas temáticas. E a mesa de número 4 trata exatamente... Eu acabei caindo. Então, elas estão contempladas no outro momento, é isso? A gente vai discutir as linhas prioritárias e as redes. É como se fosse assim. Nós temos que compreender que esse seminário tem participação de nível diferenciado de compreensão do quadro, da situação. Nós temos segmentos dos profissionais, os usuários e os gestores, certo? E aquela primeira hora ali é o gestor do município de Fortaleza, ou a gestora, e do Estado, dizendo, ó, nós estamos com essa situação relativa a estes serviços do SUS. Consultas, exames, cirurgia, certo? Em seguida, nós vamos entrar no debate em 5 temas que estão distribuídos em eventos simultâneos. Controle social e as dores dos usuários. Aí é um pouco assim mesmo de saber o que está acontecendo do ponto de vista do usuário. Gestão de saúde e modelos de gestão. Portanto, aí tem todo esse aparato já instituído. Financiamento, vocês veem a peleja, eu nem sei, já aprovaram lá no Senado, mas está lá a peleja de arranjar dinheiro para garantir que as necessidades sejam feitas. E ver como é que está a situação do orçamento estadual em relação a isso também. E vem o item 4, que é exatamente esse conjunto da estrutura, inclusive discutindo regionalização, regulação. E aí, Liduína, como eu sou novato, eu nem sei direito o que significa isso, mas o que a mim interessa muito é que o nosso usuário saiba, se ele tiver uma dor, uma necessidade, que vai ser atendido quando ou que não vai em tempo nenhum, ou melhor, em tempo nenhum retido, vai ter que ser atendido, certo? Mas essa discussão vai se dar nesse momento. Ok? Ok, Liduína? Certo. Ok. Assim, eu particularmente continuo sentindo falta de que se discuta nesse primeiro momento com gestores, promoção e prevenção de saúde, e os principais pontos que vão muito além da fila de cirurgia. Aí eu vou falar do meu lugar particular. A mortalidade materna no Ceará mais que duplicou, a mortalidade infantil mais que duplicou. E a gente pode falar de outras também. Eu estou sentindo falta, sabe? Então, pessoal, vamos... idoso. Tudo bem. Vamos voltar para o item da pauta, que é a segunda mesa. Tem escrito o Adriano e no bate-papo escreveu a Ana Paula Silveira. Eu quero só pedir que vocês, como nós estamos gravando, vocês falem, eu sou fulano de tal, porque quem está assistindo não vai conseguir, muitas vezes, saber quem é a pessoa, tá certo? Adriana Almeida, o nosso foco é essa mesa número 2. Adriano Almeida, não, perdão, Adriano Duarte. Tá certo. Boa noite a todos e todas. Sou Adriano Duarte, estou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Só para acrescentar, Fabi, primeiro que é o seguinte, nós estamos construindo a programação do seminário, e aí tem vários eixos. Nós não vamos fazer aqui debate dos pontos, né? Essa é a sugestão, porque esse tema regulação vai ser discutido lá e depois vai ter os grupos para a gente discutir esses detalhes, tá certo? Mas o importante aqui é a gente se atentar para a programação e os eixos que nós vamos discutir, e aí a gente propor algumas sugestões desses eixos que serão discutidos, que está lá, que, se eu não me engano, são 5 eixos. É isso, para poder ajudar no debate aqui. Ok. Então, prosseguindo, o Adriano falou, a Ana Paula Silveira retirou a inscrição. Queria saber se tem acordo. Valmir, que eu não retirei. Eu preciso que você apresente todo, aí depois que você apresentar, você mantém minha inscrição, tá bom? Mas pode seguir com a apresentação da programação. Então você está destacando esse momento, é isso? Eu vou querer falar no final da apresentação da programação. Sobre este ponto, inclusive... coisa antes, eu falo, senão... Não, mas sobre este ponto, inclusive, porque a gente tem que mudar a metodologia, apresenta tudo, que também pode ser também, não tem mistério, não. Tá, não, desculpa, eu achei que... Tudo bem, então
De qualquer forma, eu só vou querer falar mais lá para frente, pode deixar. Ok, tá bom. Então, pessoal, Cibele, por favor. Posso continuar? Então, vamos lá. Até se vocês concordarem, acho que seria interessante a gente apresentar tudo, porque às vezes surge uma dúvida que está esclarecida lá na frente, mas assim, a gente apresenta de uma forma rápida a programação como um todo, e aí, se vocês concordarem, cada um coloca os pontos, né? Porque aí a gente dá uma visão geral do todo, tá certo? Se permitirem, se concordarem, a gente está aqui na segunda mesa, que faz exatamente o diagnóstico da situação atual das filas de cirurgias, exames, consultas e outros procedimentos do SUS. A ideia é trazer o secretário de Saúde do Estado do Ceará para dar a visão do problema em relação ao Estado, e a secretária de Saúde de Fortaleza dar a visão da nossa capital, que é um ponto importante, chave nisso, e também por conta desses problemas que quem trabalha na saúde já vivenciou de regulação entre Estado e município, e que interferem de forma negativa realmente nas filas. Só colocando uma coisa, o seminário, desde o início, se propõe a tratar a focar num tema específico, né? Ele não é um seminário abrangente do ponto de vista de tema principal, né? O tema é bem focado. Então, a ele estão atrelados os temas transversais que estão sendo tratados nas mesas temáticas simultâneas, que começam logo depois do intervalo, né? Nessas mesas, haverão coordenadores das mesas e haverão pessoas, palestrantes que farão uma pequena apresentação sobre o tema, sobre o subtema definido, né? Enfatizando a construção de propostas com foco no tema principal. O tema principal do nosso seminário sempre é este, né? E que essas propostas sejam dadas no curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Os 5 subtemas ou temas transversais ao tema principal são o controle social e as dores do usuário, os coordenadores dessa mesa, a sugestão é que sejam Valmir e Sebastião, e como sugestão de palestrantes, a gente pensou, sugeriu, né, em conjunto, que tivesse um representante do CESAL, aqui surgiu o nome do Adriano, que está aqui conosco, um representante do Conselho de Saúde de Fortaleza, da Prece Cosentes. No tema Gestão da Saúde e Modelos de Gestão, estão com coordenadores Arruda Bastos e Juliana de Paula, e como sugestão de palestrantes surgiram Alex Montalverne e Moacir Tavares. Na terceira mesa temática, que trata do financiamento do SUS e Complexo Econômico Industrial da Saúde, estão com coordenadores meu nome, Cibele Gaspar, a doutora Ivana Barreto, e como sugestão de palestrante, o doutor Dorico Monteiro, né? Nas redes de atenção, regionalização e regulação, estão propostos como coordenadores a Teca, Rani e Moacir, né? Aí a gente tem só que ver, porque aí o Moacir não pode estar em 2 mesas ao mesmo tempo. Esse é um ponto que a gente precisa afinar aqui. E como sugestão de palestrante, o Reginaldo Chagas, secretário de Saúde de Capuí. A quinta mesa temática seria a mesa de Força de Trabalho e Educação na Saúde, que ficaram como coordenadores a doutora Glaucia Poço e a Amanda Frota e o Ielando. E como não teve ainda uma sugestão de palestrante. O almoço seria às 13 horas. No retorno do almoço, porque aí nós teríamos nesse trabalho coletivo de 11 até às 13, né? Teríamos 2 horas de trabalho coletivo para finalizar uma proposta dentro da lógica do subtema, focada no tema principal, e logo em seguida do almoço, os grupos voltariam e apresentariam suas propostas numa espécie de pitch, né? 5 minutos por grupo,
Finalizada a apresentação, uma sistematização das propostas e deliberações e o encerramento, que poderia ser feito, se o humano estiver presente, por ele ou pela deputada Augusta Brito, como representante do GT de Transição da Saúde. Essa é a programação que a gente validou na reunião com a deputada Augusta Brito, que está aqui para as deliberações, as considerações de vocês. Ok, obrigado. Então, pessoal, agora está apresentado o conjunto e a gente gostaria de ouvir vocês sobre a programação. Quem é, por favor? Adriano. Adriano. Eu só de ouvir aqui a Ana Paula. A Ana Paula é conselheira e também coordenadora da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e Educação Permanente. Se ela poderia contribuir e se assim a coordenação do setorial pudesse ser a consenso, e eu gostaria de ouvi-lo primeiro nessa última mesa que a Sibeli falou. Acho que a Ana Paula, com a experiência dela, a expertise que ela tem, e gostaria de ouvir, ela poderia contribuir também nessa mesa da questão da força de trabalho, mas eu gostaria de ouvi-la primeiro. Obrigado. Eu gosto Ana, desse povo agora do Segal, que a gente já se comunica, um já puxa o outro, né? Ana Paula, você quer falar agora ou só mais tarde? Não, pode ser agora, já chegou Então, no ponto Ana que eu Paula e depois a Ana Luísa. Por favor, vamos trabalhar em torno de 3 minutos, tá bom? Para a gente ir evoluindo. Não, eu queria duas coisas, na verdade. Uma era pedir para ajudar na coordenação da Força de Trabalho e Educação na Saúde, era pedir para me somar a professora Glaucia e a professora Amanda, era a primeira coisa, né? Embora eu não vou estar em Fortaleza no dia 17, mas aí, sendo híbrido, eu vou tentar contribuir de alguma forma, tá bom? Mas mesmo que eu não consiga, no dia eu vou ajudando elas no pré-seminário e no pós-seminário, com certeza vai ter relatoria e me coloco à disposição, tá? Eu queria só que vocês... Não, aqui nessa rede de atenção, regionalização. Eu sei que é complicado a gente estar metendo o bedelho numa mesa que outras pessoas estão coordenando, mas eu acho uma sugestão que é imprescindível a gente trazer para esse debate, pode ser que tenha mais de um debatedor, a doutora Vera Coelho, né? Ela tem uma discussão já muito alongada sobre a questão da regionalização. Eu acho que seria um potencial muito importante para a gente somar. Aí, a doutora Vera Coelho, ela inclusive é conselheira de saúde também lá conosco no CESAL. Ok, Ana? Obrigado. Estou me lembrando. Tá bom. Então, vamos ouvir agora a Ana Luísa. Antes da Ana Luísa, desejar boas-vindas ao Lula, que é o Lula Luiz, lá de Maracanaú, do PT. Seja bem-vindo, Luiz. Ana Luísa. Não, eu queria só recapitular. Então, a partir dessas mesas, com esses temas transversais, ao final a gente vai ter essas... Desce aí, Sibeli, por favor. Sistematização das propostas. Aí é que vai ter as propostas do que for construído nessas mesas, é isso? Né? Isso. Tá, e aí, assim, complementando e aproveitando a deixa da Ana Paula, eu queria, viu, Rani e Teca, eu também queria me colocar à disposição para essa mesa, para ajudar vocês na composição dessa mesa aqui, de transição, regionalização e regulação, que é um tema que eu gosto muito, que é a parte de regulação. Então, eu estou à disposição de vocês, tá? Para que vocês precisarem. Muito obrigado, Ana Luísa. Aberta a palavra, pessoal. Valmir, só a gente ver essa questão aqui das sugestões que a gente não tinha se atentado. O Moacir está em 2 mesas ao mesmo tempo e ele não vai Sibeli, conseguir. então, assim, ele não está aqui, vamos só para deixar ele depois na... ele...
Mas eu acho Enfim, né? importante ele no modelo de gestão aí com o doutor Isso. Alex e com a Arruda. E aí a gente. Porque foi nós que. Eu e Rani que colocamos ele aí É nas melhor redes. esperar a gente conversar com o Moacir, né, não? Porque ele está impossibilitado de entrar. É porque A gente quem conversa com ele colocou também foi Rani, foi nós. Ele também não estava na passada, entendeu? Então eu acho que dá para. Como ele não estava na passada, foi nós duas que colocamos aí. Eu sugiro a gente conversar com ele, viu? Depois a gente resolvemos, né, Valmir? E como palestrante, talvez realmente a doutora Vera tem um empoderamento técnico. Eu acho que o Reginaldo e a doutora Vera podiam dividir esse espaço, a Vera podia entrar aí também. Mas eu acho que o Reginaldo é importante porque ele tem a experiência, muita experiência na gestão dos municípios, é um companheiro de muita luta, é um companheiro que tem uma visão crítica. Eu acho que ele pode trazer os pontos que a gente precisa discutir, entendeu? Acho que ele deve, se ele aceitar, acho que ele deve permanecer. Bem, então só quero pedir para lembrar o seguinte: nós temos um tempo de 2 horas. Então, quando a gente bota mais de uma pessoa, isso é uma alternativa. A ideia é que uma das pessoas eu acho, eu vou fazer minha proposta, Valmir, que eu acho que a Vera podia entrar aí comigo e a Teca aí na discussão, no lugar do Moacir, já que o Moacir está lá. A Vera podia mediar com a gente, ajudar, e deixar o Reginaldo falar, porque eu acho que o Reginaldo representa, ele além de ser secretário, também é do CONASEMS, é do PT, tem uma longa história aí. Eu acho que ele é uma pessoa que... Tá. Então, a sua proposta é que o Moacir saia do grupo 4 e permaneça no grupo 2, é isso? E que a Vera entre aí no lugar dele. Tranquilo. É só para essa dinâmica, nós temos que ter espaço para ouvir as pessoas que estarão... Você tem razão. Entendeu? E se lembre, né, Valmir, companheiro e Rani, que foi assim, na passada, vocês me resgatem aqui. Eram 2 horas, e aí o palestrante era uma rápida de coisa, e os outros ajudar a mediação de coletar todos os pensamentos e falas daquela sala para levar para a plenária. Isso. Foi mais ou menos, é isso mesmo, né? É Então, uma animação, a pessoa vai dar uma animação Uma para o grupo. animação, não é a pessoa que vai palestrar 2 horas, não. Ela vai dar só o mote. Ela vai dar o mote. A fala dessa Peraí, pessoa pessoal, nós por vez, estipulamos em 15 só uma, minutos. porque aqui fica difícil assim. Levanta a mãozinha, Dolores Fernandes está com escrita aqui. Só para concluir, eram uns 15 minutos que o Reginaldo podia dar uma animada e a gente ouviu as pessoas, né? E depois a gente vai condensar as informações. Ok. Aí, pessoal, só levantar a mãozinha que a gente vai tocando, todo mundo ouvindo quem fala. Dolores Fernandes. Olá, boa noite, minha gente. Sou Dolores Fernandes, da Secretaria de Saúde do Estado, atualmente estou na Vigilância Sanitária do Estado. Eu estava te vendo na questão dessas temáticas do financiamento, e aí eu sei que a Vera é excelente em regionalização, mas a gente sabe que, historicamente, a Vera ela agrega uma ampla vivência nessa questão do financiamento, né? E aí talvez também fosse uma alternativa a Vera ficar nessa parte. E lá na parte de gestão do trabalho, também me veio aqui no pensamento uma pessoa também que agrega, que tem uma ampla experiência, que é a Silvia Bonfim. Mas aí é título de sugestão, porque como a gente está nesse momento apenas construindo as sugestões, eu estou vendo assim essa arrumação toda, né? Me veio então a ideia de sugerir, né, esses 2 nomes para essa mesa. A gente já tem outras experiências, né? A Vera é muito boa em regionalização também, né? Não tenha dúvida. Mas... Eu sugeri também a Ivana Barreto aí para discussão. Rani, só tem a Glaucia inscrita, eu te escrevo aqui, só para a gente ter uma dinâmica legal, tá bom? Levanta a mãozinha. Isso, viu? Era isso que eu... Obrigado, Dolores. Então, tenho escrito a Gláucia, Rani, que não levantou a mão, e a Tereza. Gláucia.
Pronto. A Dolores leu os meus pensamentos, né? Um dos nomes aqui sugeridos seria da Silvia Bonfim, e o outro nome é a professora Rocineide. Uma das duas para fazer essa fala de abertura para a força do trabalho. Obrigado, Gláucia Tereza Cristina. Olha, só para ajudar aí na reflexão aí. De fato, a doutora Vera, ela falaria qualquer um desses 5 salas, ela citaria muito bem, porque ela faz parte do controle do CESAL, ela entende do modelo de gestão e todos, mas devido ao momento atual, Dolores, é assim, a minha ponderação é porque está passando por uma vivência de planejamento muito forte, e a doutora Vera, dentro dessa proposta de regionalização, com esse diálogo, à luz do que o tema pede, com as redes de atenção, ela transita muito tranquilamente. O Reginaldo, nos 15 minutos, nos 10, 15 minutos, ela tinha toda a condução do grupo. É óbvio que ela se enquadra, aí o Odorico levantou a mão também, ela se enquadraria em todos. Mas, assim, é porque eu estou vendo muito a luz do nosso tema aqui, seria para a gente não sair. Eu estou sempre trazendo de volta para o tema, porque senão, assim, a gente, os 2 horas não vai dar para nada, se a gente não focar no tema, que é as filas, transparência, gestão de filas, não é só filas, gestão de filas. Obrigado. Rani, depois Odorico. Não, eu estava lembrando que a Ivana está lá com a questão do financiamento, está lá com a Cibele, né? Mas eu acho que tanto Ivana como Silvia, como a professora Rocineide, podem estar contribuindo para a animação desse eixo. A Neidinha, da outra vez, participou, né? Se colocou à disposição, então acho que representa bem esse, como a Glaucia falou, representa bem essa fala. Ok, Rani. Antes do Odorico, eu queria só lembrar que quando nós falamos a primeira conversa mais coletiva aqui, a gente, antes do nome do seminário, a gente colocou um numeral 1. Aí isso nós retiramos porque nós não éramos pioneiros, nem era essa pretensão, mas nós queremos dizer que isso trata-se de uma iniciativa que tem que ser continuada, inclusive capilarmente, isto é, em cada município, em cada coletivo, em cada conselho, em cada associação, em cada sindicato, enfim. Portanto, ter pessoas que estão disponíveis para ajudar nessa caminhada, nessa jornada, é muito importante. Rodorico. Ok. Não, só reforçando, acho que eu vou na linha aí da Tereza, e isso aí que você está falando, Valmir, que eu acho que o seminário ele tem esse papel importante, né, com a encomenda do governador, de certa forma, trazida para nós pela Augusta Brito, que está no comitê de transição. O governador quer construir uma narrativa, né, muito importante, nos 100 dias. Nos 100 dias ele não vai resolver o problema da fila. Estamos falando de uma fila de 50 mil pessoas. Se você fizer 100 cirurgias por dia, talvez vai levar 3 ou 4 anos para você resolver parte dela. Mas a encomenda dele é clara. Ele precisa de construir uma narrativa dos 100 dias em relação à fila. Então, esse seminário ele está montado com essa perspectiva. Primeiro, olhando o plano de governo dele, que é aquilo que vai estar na cabeceira dele. Aquele plano que ele se comprometeu com a sociedade brasileira, que ele defendeu por 4 anos. E isso que a gente vai estar nesse seminário discutindo é como é que essa narrativa, esse discurso que ele vai construir de 100 dias, estão fundamentados, primeiro, está olhando para o plano estadual de saúde dele dos 4 anos. Esse plano vai ser discutido, inclusive, depois se transformar num plano de governo, que até agora era plano do candidato, ganhou a eleição, ele vai assumir, e foi com esse compromisso que ele, inclusive, plotou parte desse plano no Tribunal Regional Eleitoral, e parte desse plano ele se expôs na defesa, né? Alguns pontos importantes, a questão da criação da oncologia nos hospitais regionais, resolver o problema das filas, a questão da atenção primária, a questão da população, saúde da população
dos povos originários, da população LGBT, saúde da mulher é um tema importante, isso aí que a Liduína está trazendo é muito importante, quer dizer, nós tivemos no Brasil como um todo um aumento da mortalidade materna durante a pandemia, né, o aumento da mortalidade infantil, e isso é uma coisa que tem que ser vista, ou seja, por isso que assim, a primeira mesa é a apresentação do plano, de forma rápida, os 13 pontos mais importantes. E em seguida, nós vamos estar discutindo esses temas todos, olhando para a fila, mas olhando para o plano também, ou seja, é coisa de curto, médio e longo prazo. O que é fundamental? O Elmano entender e o governo como um todo entender que quando for em 2026, ele vai prestar conta à população cearense do que é a gestão da fila. Por isso, inclusive, que a gente usou esse termo. Não é redução da fila, é a gestão da fila. A fila só vai reduzir se tiver gestão sobre ela. Começa na atenção básica para qualificar na atenção básica a questão da qualificação. A quantidade de pedidos de exames que são desnecessários é muito grande. Então, você tem que qualificar. Nós temos que usar mecanismo de telemedicina, nós temos que ampliar a residência em saúde da família, nós vamos ter que criar toda uma capacidade olhando, né, para os 13 pontos e a redução das filas. E aí, sem dúvida nenhuma, ele vai estar construindo isso numa narrativa que ele vai, ao final dos 4 anos, ele vai mostrar para a população que a fila, qual é o grande problema da fila hoje? É a invisibilidade da fila. Fila é um problema dos sistemas universais de saúde. Onde talvez menos filas existam é em Cuba, mas no Canadá tem fila, na Inglaterra tem fila, nos nórdicos tem fila. E agora, qual é a diferença da nossa fila para a fila da Inglaterra? Porque quando você tiver o encaminhamento da Inglaterra, não tem a menor possibilidade de, em 26 semanas, você não resolver seu problema. Aí você já sabe, no máximo são 26 semanas. Tem um decreto da rainha colocando isso. Então, o grande problema é que você está 3 anos numa fila e não sabe quando vai fazer a cirurgia. E nós vamos escalonar. Então, cirurgia bariátrica pode esperar quanto tempo? É razoável, 1 ano? Você entra na fila, aí você diz, não, daqui 1 ano você vai fazer sua cirurgia bariátrica. Agora, uma cirurgia de vesícula, não dá para a pessoa ficar eternamente na fila da cirurgia de vesícula. E indo para o posto de saúde o tempo todo, indo para a UPA, com crise mais crise, sem saber quando é que vai ser operada. A mesma coisa, um cálculo renal. Então, a ortopedia, a coluna, são problemas altamente especializados. Alguns nós não temos nem profissionais especializados para dar escala no mutirão. Então, vamos fazer mutirão com o INTO, lá o Instituto Nacional de Ortopedia do Rio de Janeiro. Então, assim, o mais importante desse processo todo, que é fundamental, a gente, primeiro, entender o diagnóstico das filas hoje. Por isso que é fundamental a participação do Carlos Hilton e da Ana Estela, aqui de Fortaleza, para a gente entender a maior capacidade instalada do Estado está em Fortaleza, e a gestora está lá. E o Carlos Hilton, que é o gestor da Secretaria, apresentar para a gente o diagnóstico. E aí, em cima disso, os grupos vão trabalhar focado na fila. Então, como é que o controle social vai trabalhar na transparência da fila, como é que o Complexo Econômico Produtivo da Saúde vai apoiar a fila, como é que as redes regionalizadas vão discutir a fila. Então, eu vejo, é muito importante ter clareza da encomenda, eu acho que é fundamental, porque essa narrativa, o Elmano precisa construir, o secretário precisa construir, nos 100 dias. Se conseguir construir uma política de gestão da fila em 100 dias, para colocar em prática, já é uma coisa fantástica. Né? E por aí isso vai ser muito importante, esse diagnóstico e a contribuição desses debates para as soluções. Né? Então, o diagnóstico vem primeiro, depois a gente vai sentar e discutir com os vários temas, olhando para o diagnóstico, construindo propostas de como deve ser resolvido isso, envolvendo, e aí só para concluir, a União, o Estado do Ceará e todos os municípios. Fundamental. Nós vamos ter que envolver a rede filantrópica, nós vamos ter que discutir a rede dos camilianos, nós vamos ter que discutir a rede do ISGH, nós vamos ter que discutir a rede dos hospitais universitários, nós vamos ter que discutir as redes dos hospitais municipais, essa fantástica interiorização de UTI que foi possível fazer no governo Camilo durante a pandemia. Isso melhorou a qualidade dos hospitais regionais. Então, vamos ter que fazer um grande mutirão para que a gente possa qualificar essa fila, fazer a gestão da fila e o cidadão cearense, o Elmano, possa dizer, em 2026... Hoje, todo e qualquer cearense que entra na fila sabe o dia que vai ser atendido. E eu acho que essa é uma importante. Obrigado, Dorico.
Arruda Bastos é o próximo inscrito. Queria ver se tem mais alguém para a gente ir fechando. Só pedindo uma consideração, pessoal. O grupo 1 não foi comentado, viu, Sebastião? Controle social, Adriano. É porque não é relevante. Vamos lá. Arruda Bastos. Deixa eu ver se o Arruda está em cena ainda. Parece que está com sinal prejudicado, Arruda Bastos. Ele saiu da sala. Bom, o Arruda saiu da sala, não sei o motivo, mas o Adriano levantou a mão e perguntou se... Aí até o termo da fala do Adriano, quem tiver contribuição ainda sobre a programação, levanta a mão para a gente passar para os encaminhamentos conclusivos. Adriano Duarte, com você. Valmir, eu quero parabenizar aqui a fala do Odorico. Ele sintetizou de forma muito objetiva esse nosso debate aqui. É isso. Porque não adianta um projeto do governo do Elmano se não envolver, né, os municípios, né, como um todo, controle social. Eu gostaria só de concluir o seguinte: o planejamento, fazer uma analogia aqui, do governo Elmano, o projeto para a saúde, como se fosse um bolo, e a primeira fatia do bolo são esses 100 dias. Aí vamos tornar essa fatia desse bolo a mais saborosa possível, que atenda o conjunto da sociedade, especificamente dos usuários. É isso que nós temos, o nosso desafio é esse, e o Odorico deu a senha, eu acho que é isso que a gente tem que colocar na frente para que nós possamos avançar. Obrigado. Muito bem, obrigado. A Ana Paula está comentando o bate-papo, que a mesa 1 não foi comentada, porque acho que está alinhada adequadamente. Muito bem. Agora eu quero dizer para vocês que eu, por exemplo, preciso de ver quem são os interlocutores da APRESE, do COSEMES, o Conselho Municipal sei quem é, o Conselho Estadual também. Mas eu pediria a Cibele se tem algum encaminhamento específico. Por exemplo, nós temos que convidar os 2 representantes dos conselhos, da Secretaria de Estado e do município. Então, temos que encaminhar esses convites. Uhum. Então, eu queria que, Cibele, você passasse ponto a ponto para a gente ver logo os encaminhamentos em relação a convidados. Quem precisa convite formal ou quem a gente vai convidar mesmo na informalidade. Bom, tem um ponto, Valmir, que é a questão aqui dos palestrantes das mesas, que alguns estão sugeridos, a gente vai convidá-los também, né? E aí, aproveitando que já tem um aqui, doutor Dorico, o senhor está em 2 momentos. Na parte do financiamento do SUS e Complexo Econômico da Saúde, como palestrante que fala sobre o assunto para animar a construção do tema na mesa. Animador, viu? Animador, né? E Animador. lá em cima, com apresentador, já que o senhor participou do grupo que trabalhou isso, junto com a Luísa Sela, ou se ela não puder participar, o senhor participaria, apresentando esses 13 pontos. Tudo ok com isso para a gente poder fechar? Porque aí Tranquilo. o convite tranquilo. já fica feito, né? Já fica Já tá. formalizado, né? Então, a gente tem... Mas só um instante, tranquilo que... Cancelar a agenda, né, Odorico? Mas, Odorico... Manhã e tarde. Você presta atenção. Manhã e tarde, viu? Tá certo. Cibele, volta só... Eu estou com a dificuldade grande, porque eu tenho uma formatura de uma sobrinha lá em Natal, mas a minha prioridade é ficar aqui nesse seminário. Volta só lá. Aqui, por exemplo, na mesa de administração, do diagnóstico, nós vamos fazer um convite formal. Eu acho que recomendo assim. Correto ou não precisa disso? Precisa. Então, uma carta para esses... Importante, Valmir. Convidados. A gente articular. Quem articula com o secretário estadual? Você vai fazer o convite em nome setorial de saúde do PT, né? Nossa proposta é fazer o convite em nome num conjunto de 3 organizações: setorial,
frente pela Frente Cearense de Defesa do SUS e Associação Brasileira de Médicos e Médicas. Essa é a nossa proposta. As demais organizações, todas entrarem como parceiro, apoiador, coisa que o vale. Mas seja esses 3 organizações cuidando dessa aspecto formal. Mas eu quero dizer para vocês, tu torce que time, Dorico? Eu tô Ceará. Pronto, eu também. Mas um dia desse, Dorico, eu estava defendendo uma tese de que eu quero um time, eu defendo um time que não tem nenhum torcedor. Aí o cara gritou, esse é o Ceará, olha. Aqui no Ceará, sempre quando alguém quer torcer um time que não tem problema, diz torce ferrinho, né? Pronto. Mas assim, a ideia nossa, pessoal, é que a gente, tendo o tamanho do desafio que temos, a gente construa um jogo que todos estejam dentro de campo, ombro a ombro. Ninguém na arquibancada, ninguém no banco de reserva, sequer treinador, fica também fora mais do time. Mas, logicamente, que dentro do time tem a Marta, que é capitã, e precisa ter, né? Mas essas 3 organizações, a gente gostaria de saber se tem acordo nesse sentido, se todo mundo fica confortável com essa assinatura. Com o tempo, a gente vai avançando de outra forma. Pode ser assim, pessoal? Sugestão é que outras entidades que queiram formalizar pode entrar como apoio, né? Sim, todos entrarão. Todas entrarão. Tá bom? E é muito importante, a nosso modo de ver, essa ideia de todos e todas jogando o jogo. E como é o Ceará que não tem torcedor, vai ficar ninguém na arquibancada, né, Rodrigo? Valmir, que tu pode só repetir que para mim falhou um pouco. O que é que tem essas instituições? Serão as instituições que promoverão, como é que chama? Iniciativa, vamos dizer assim, do seminário. Promove o evento, as outras apoiam. Iniciativa, vamos botar a proposta que é mais romântica, não pode não ser iniciativa, Ana? Ana, essa é a proposta. Ana tá. Tudo bem, ok. A Frente Cearense concorda? SUS, ok. Então, vamos em frente. A carta para os 2. As demais pessoas, por exemplo, a Augusta, ela já foi na reunião, mais de 2 vezes ela já aceitou, certo? Aí tem aí as autarquias do Odorico e a Luísa, que, na verdade, está convidado, tá certo? E aí vocês resolvem lá como fazer. Tudo bem, Odorico? Tudo bem, nesse caso, a Luísa vai ser... Quem vai entrar em contato com ela? Então, estou perguntando a você, se você pode articular isso com ela. Posso. A Luísa, sim, a Luísa articula. Porque aqui pode vocês resolverem lá, tá bem? Quem vai fazer a exposição dos 13 pontos. Tudo bem assim? Eu vou defender que o Dorico faça, porque ele coordenou o plano da saúde, né? A Luísa coordenou o geral. Ela pode estar junto, mas eu acho que o Dorico devia apresentar os pontos da saúde. Mas podemos deixar que eles resolvam lá? Podemos? Uma coisa muito rápida, né? Tranquilo. Só para... 15 minutos só, 15 minutos, Dorico. Certo? Tranquilo. 15 minutos? Não, aqui não é só 15 minutos, não. Já fala uma hora aqui. Você tá Rani, é assim, ó, esse momento aí não ficou 15 minutos. Uma hora, desculpa, 15 meia hora. minutos, Né? é o animador, 15 minutos é no grupo de tarde. É meia hora aí, foi? Ficou meia hora aí, foi? Vai ter uma fala da Augusta Brito, ela disse que topa fazer isso, e em seguida, a parte do plano propriamente dito, porque eu repito, pessoal, nós esperamos ter níveis diferenciados de compreensão do qual foi mesmo o compromisso, de qual é mesmo a realidade, de quais são os desafios. Portanto, essa é uma hora importante nessa diálogo. Pelo menos meia hora, né? Aí, pelo menos meia hora, né, Sibeli? Aí? Não, na verdade, o tempo todo é uma hora. Aí o Dorico vai dizer, eu preciso de 30 minutos. A gente vai discutindo isso aqui, ok? Não, tranquilo. A gente caminha isso aqui sem maior dificuldade. A mesa Aí 2... mantemos a Luísa Sela para confirmação do doutor Dorico, é isso? Isso, eu vou conversar com ela. Certo. Isso. A mesa 2. Aí temos os 2 oficialmente convidados, preparar uma carta convidando a Carlos Hilton e Ana Estela. Pronto, encerramos aí esse momento da... O Arruda retornou, Arruda? Você tinha pedido a palavra, parece que teve sinal que caiu.
Vamos lá. E agora vamos para os outros convidados da tarde, ou melhor, dos grupos internos. Ok, Liduína, eu queria só pedir, Liduína, eu acho que eu mandei uma mensagem para você, não sei se você recebeu, que quem está presente pudesse deixar o telefone para a gente poder repassar os encaminhamentos depois da reunião. Arruda Bastos, você teve dificuldade de sinal, mas está com a palavra. Nós estamos já fechando a programação, os conteúdos, e pode falar, então, por favor. Não, boa noite, Valmir, boa noite a todos e a todas. Eu estava escutando no celular, estava com dificuldade, porque eu estava transitando entre a faculdade e chegar em casa para poder ter condição melhor. Mas eu escutei a fala do início e escutei do Dorico também. O Dorico fez uma exposição muito correta aí com relação ao nosso seminário. E a minha entrada agora é mais para parabenizar, porque nós chegamos realmente agora bem maduros nesse fechamento dos temas, das mesas e tudo. Eu vi aquela discussão com relação a quem vai falar em alguma mesa, vi que o Moacir estava em 2 mesas. Eu acho que realmente como nós temos que definir, porque como as mesas são independentes, inclusive dentro do ofício que nós encaminhamos para a Assembleia, tem as 5 salas das comissões e mais o auditório, para fazer o nosso evento, mais as outras solicitações que foram feitas de estrutura e etc. Deixar um pouco mais quem vai falar em cada mesa, sempre com essa preocupação do tempo, né? E aí esclarecer que esse nosso, que o evento, esse é o início, né? O primeiro, né? Eu vi pessoas preocupadas, tem muitos temas que estão fora, mas é como foi dito nas outras reuniões, isso aí está vindo como uma encomenda, a encomenda foi exatamente de tratar a questão das filas, né? Então nós estamos atendendo, né? E o documento que nós vamos formatar depois do nosso evento, ou durante o nosso evento, com essa discussão de todos, vai ser exatamente muito importante para essa fase agora de transição para o GT de saúde. Claro que tem muita coisa que vai ficar fora, que vai ser discutido depois, numa outra oportunidade, mas eu acho que para o estudo, e nesse momento, eu estou aqui mais só para parabenizar o trabalho de todos vocês. Obrigado, Arruda. Parabéns para você também, sabia? Você está nessa jornada aqui muito importante. O grupo 1, aliás, a roda de conversa número 1, entendo que cabe também formalidade ao CESAL, embora o Adriano esteja aqui presente, e ao Conselho Municipal de Saúde, a Prece e COSEMES. É necessário? Entendo que sim. Ok. Então, vamos fazer esses convites a CESAL, Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, a Prece e COSEMES. E aqui, vocês observam que tem como coordenador Valmir e Sebastião. Eu quero conversar com vocês no sentido do seguinte, nós vamos ter que, com os convidados, tratar dessa dinâmica, porque não vai dar para todos falarem enquanto animadores do grupo, certo? Então, a gente ficar com essa delegação de conversar e falar com os convidados no sentido de que alguém fale, ou se fizer falas múltiplas, possa ser tipo 5 minutos cada, que daria 4 falas. Então, estou fazendo esse destaque ainda sem nenhuma posição muito firmada sobre. Odorico, com a mão levantada, por favor. Valmir, não, bem rapidinho. Eu só queria sugerir aí, na relação das entidades, e a Liduína está aqui, se ela tiver, ela pode dar opinião. Eu acho ela interessante colocar o coletivo Rebento, sabe? Como iniciativa do coletivo? Como uma das entidades da iniciativa. Acho que é interessante, acho que é importante. Como assinante, né? Você está falando como assinante lá embaixo. Você coloca a Liduína Rocha aí, coletivo Rebento. Ok. A Liduína saiu, você só confirma com ela, tá certo, Dorico? Ok, Augusto, Arruda, todo mundo tem acordo? Ok, sim. Então, Dorico, você só faz o contato com ela dizendo dessa inclusão. Ela não está mais nessa sala no momento. Tá bom? E tem 2
Temos a Ruda Bastos está presente, a Juliana de Paula, não sei se está presente, Alex Montalverne, Moacir Tavares não está presente, mas está. Aqui precisa de formalidade não, né, Arruda? Eu queria dar uma sugestão, na mesma linha do Dorico. A Beth Amaral, que ela está na frente em defesa do SUS, o movimento que eles têm, também pode ser um apoiador, viu? Então, tudo bem, apoiador vai entrar todo mundo, Rani. A pergunta aqui é... Depois eu passo para você, tá? No pessoal, os contatos. Não, pode botar aí no grupo, no bate-papo mesmo, é até bom. Mas da Frente Cearense, você fala, é? Apoiador, todo mundo vai entrar como apoiador. É outro grupo, depois eu explico. Tá bem. Precisa de algum convite formal, não, né? O Arruda, Juliana, Alex, Moacir. Não, né? Não precisa, não. Aí tá tudo tratando certo. de encaminhamentos agora, tá, pessoal? Financiamento. Financiamento a mesma coisa. Vocês articulam aí as tratativas de como fazer. O item 4. Reginaldo precisa? Ou alguém fala informalmente com ele? A gente fala informalmente mesmo. Eu falo com o Regis, Questão do Regis, todo mundo aqui tem diálogo com ele aberto aqui, fala. Eu falo com ele, Teca, nós falamos. Ok. A mesa 5, a mesma coisa? A mesma coisa. Eu vou entrar em contato com a Silvia, né? Se a Silvia não puder, a gente entra em contato com a Rocineide e eu confirmo qual o nome. Eu também posso falar com a Silvia e com a Rocineide, viu? Junto contigo. Tá. Não, mas é fácil falar com as duas. Eu também consigo falar com ambas. A gente vê aqui entre eu, professora Glaucia e professora Amanda, como é que a gente se organiza para fazer esses convites. Mas acredito que no primeiro momento não precise de um convite formal, não. Mas se precisar, a gente pede aqui a coordenação, tá certo? Tranquilo. Bom, essa é a programação e já está definido quem cuida de cada grupo desse. Eu queria só pedir, que eu tenho feito uma certa insistência nisso, que a gente, na hora de trabalho em grupo, dê um valor grande à participação das pessoas, que não nós. Que a gente tenha aquele cuidado de ter tempo de fala das pessoas, buscar respeitar a questão da pluralidade, da diversidade, gênero, etnia, etc., para que, de fato, a gente possa ter, neste momento, uma oportunidade de escuta e um cuidado grande de registrar adequadamente, com fidelidade, estas contribuições oferecidas. Adriano, diga aí, Adriano. Estamos... Não, Valmir, eu não posso ter escutado, talvez, despercebido. Se algum convite para participação, não quero dizer mesa, mas ao pessoal da Prece e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, se também ele foi dialogado para que eles possam também participar. Isso que eu acho muito importante, como parceiros, né? Eu acho que a gente tem que envolver os municípios, né, e secretários municipais eu acho que eu gostaria de saber se eles estão envolvidos também na participação, primeiro para participar do seminário. Ok. Tem uma equipe, o Adriano e demais, que cuida dessa parte, que eu não sei se estão presentes aqui, acho que o Sebastião faz parte, e a ideia é a gente criar um sistema eletrônico de pré-cadastramento. Inclusive, a pessoa, ao se inscrever, já indique o grupo temático que pretende participar. Isso aí facilitando a organização. E uma ampla campanha de divulgação e convite. E em relação ao secretário que você falou, eu entendo que esse conselho não é de secretários municipais, mas nós estamos aqui exatamente buscando dar a maior visibilidade possível e a oportunidade das pessoas participarem deste evento. Portanto, todos e todas serão convidadas. Arruda Bastos. Não, só o seguinte, já conversei com Liduína, viu, Valmir, e ela disse que sim, tá certo, gostaria, não deu a ideia para não parecer que era um pedido assim dela, tá, mas ela concorda, e ela sugeriu, que eu também concordo, queria até ver com o Dorico, que a gente colocasse a rede também de médicos populares, sabe, porque são esses 3 movimentos,
sempre andam juntos aqui no Ceará. É a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, o Coletivo Rebento e a Rede de Médicas e Médicos Populares, né? Então, se for possível ainda, seria mais um reforço, porque eles têm como trazer um público também dos municípios, são médicos que estão no programa de atenção básica, tá certo? E tem vários médicos muito envolvidos nessa parte do SUS, tá certo? Então, podia ser o nome da Thaís Matos, ou o nome do Leandro, né? Certo? E... Valmir, Pronto, então, Thaís Matos. bote logo aí em defesa do SUS e bote aí a Beth Amaral, porque a gente traz não só os médicos também que defendem o SUS, mas também as outras categorias profissionais, né? Que a gente já vem militando, né? Não só médico, mas também fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. Acho importante. Como é o nome, Rani, Em por favor? defesa do SUS. É o movimento Eu Defendo o SUS, né, Rani? Eu defendo o SUS. Beth Amaral, bote aí, por favor. Porque movimento Eu Defendo É o Beth SUS. Amaral? eu, Ana Paula, nem a Ana Paula, também acho que é a Beth que está à frente, né? Beth Amaral, aí movimento Eu Defendo o SUS. Isso, tanto a Beth como eu, como a Ana Paula, fazemos parte, a Silvia e várias pessoas, eu acho importante. Okay. Leandro, qual é o sobrenome do Leandro? Alguém sabe? Ou deixa só a Thaís, que a gente tem nome e sobrenome? Eu estou ligando aqui, vou pegar o sobrenome dele já para você. Araújo. Leandro Araújo. Leandro Araújo. Ok, então, esse ponto de... Estas organizações serão o responsável por essa iniciativa. São pessoas que vão entrar na categoria de iniciativa do seminário. As demais organizações todas irão ser citadas no card, nas peças todas. É bom nominar quais são, porque lembram que acho que ano passado nós fizemos aqui uma atividade de lançamento da Frente pela Vida, que reuniu num dado momento virtual, tudo mais, 52 pessoas e organizações. Então, talvez a gente pudesse já incluir aqui também esse conceito mais amplo, que é uma frente de ordem geral. Tereza, por favor. É só para reforçar, Valmir, da divulgação dos cards, né? Que a gente pudesse ter uma capilaridade no estado todo. Como é sábado, pode a gente, inclusive, ser facilitador, né? Do pessoal que está de outras, para a gente não concentrar, senão vai ficar um evento muito focado aqui na capital, entendeu? E nós temos 5 regiões de saúde. Eu compreendo que aqui em Fortaleza é a maior, inclusive, de população também. Mas se isso tiver capilaridade nos conselheiros, como o Cesal está aí muito presente, você também é conselheiro, e aí o Conselho Estadual de Saúde, ele tem as representações em cada região. Se a gente conseguisse, pelo menos, garantir, né, essas representações aí, seria extremamente importante. Cada região de saúde, salvo engano, tem 2 representantes, um titular e um suplente, certo? Do CESAL. E essa parte da divulgação vai ter que ser de múltiplas mãos. Por exemplo, quando a gente convida a prece, ela tem amplitude estadual. Quando a gente convida o COSEMES, a mesma coisa. Nós vamos convidar os partidos políticos, parlamentares, todos os atores. E o aspecto de colocar de forma híbrida facilita a presença remota dessas pessoas que estão no interior do Ceará. Ok, pessoal? Tem um item. Alguém, boa noite, gente, sou Afonso, do Conselho Regional. Opa, é o Afonso, Regional 5. Rocineide, seja bem-vinda, já estamos na reta final, Rocineide. Eu queria pedir um destaque aqui para a questão do financiamento. A parte, tem uma carta que eu pediria... Podemos fechar baixar essa apresentação? Podemos, Sim, né? podemos. Então, vamos à carta
Cibele, porque lá no final tem as encomendas que, a princípio, nós conversamos com o Augusto, mas quem dá a palavra final é o presidente. Então, quem puder ajudar para sensibilizar o presidente, o deputado Guilherme Landim, aí a Augusta Brito já está sensibilizada para a gente fazer as encomendas, que algumas já estão, inclusive, sendo executadas. Cibele, por favor. Valmir, é só a questão do nome que a gente não discutiu, Tá. né? Pronto. O nome, na reunião passada, nós tínhamos adotado Ceará 3 vezes mais forte. Na conversa com a Augusta, foi levantada uma hipótese disso poder ter um aspecto, digamos, de segmento dentro da própria Casa Legislativa Estadual e dentro da sociedade em geral. E ela, particularmente, concordou que era preferível a gente adotar um nome mais geral, sem colocar como se fosse a própria chapa de campanha que concorreu e ganhou as eleições. E, na hipótese, nós estamos querendo ver com vocês aqui, o Sebastião sugeriu uma proposta no âmbito interno do bate-papo. O Dorico levantou a mão, mas antes eu pediria ao Sebastião que falasse a sugestão que ele tem, e em seguida a gente passar para essa definição desse encaminhamento em relação ao nome do seminário, ao título. Sebastião Matias, você está presente? Bom, se não está, é contigo, Dorico. Eu gostei do nome. Aliás, inclusive, uma das coisas importantes do plano do humano é exatamente a palavra cuidar, né? Ela é muito forte no plano, né? Eu acho que essa é uma palavra muito forte e acho que tem tudo a ver. Eu gostei. Realmente, quando eu sabia que isso podia acontecer, quando a gente propôs aquela ideia de fazer Ceará 3 vezes mais forte. Mas como o seminário estava sem nome, a gente tinha que qualificar até para gerar essa discussão com a própria Augusta. Acho que é importante o olhar dela sobre isso. Ela tem razão, concordo plenamente. Acho que e aí eu acho que é importante. Cuida Ceará, acho que está bem. Depois, evidentemente, que é um seminário de transição entre a campanha, será 3 vezes mais forte, e o futuro governo, que vai ter uma outra marca, um outro momento, depois definido pelas agências de marca, que o governo vai adotar. É um seminário de transição, eu gostei, muito bom. Cuida Ceará, tá bom. Sebastião, se o nome foi seu, parabéns. Eu gostei. Arruda Bastos. Bom, também dizer que gostei, eu também senti a mesma coisa, né? Até pelas conversas que eu tenho tido com a Augusta, que ela não queria colocar como se fosse uma coisa vinculada só ao GT de transição. E me colocar à disposição, Valmir, para conversar com o deputado presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Eu tenho muita amizade, muita ligação com ele, e eu posso, se achar interessante, posso conversar com ele, reforçar. Queria só saber, esse documento vai ser entregue amanhã, não é isso? Essa foi a encomenda que a gente assumiu lá com a... Pronto. Então, amanhã mesmo eu posso falar com ele, tá certo? A respeito desse documento, eu já estou com a via, modificou nada não, é aquele documento que você já passou mais cedo, não é isso? Aí temos que ver agora, já teve... Vamos ver se tem ajuste aqui, vamos passar os conteúdos. Pronto, que aí quando você tiver o documento, a gente fechar o documento aqui e você encaminhar amanhã, só dá um toquezinho que imediatamente eu já digo que nós demos entrada lá para ele ver rapidamente a assessoria dele. Tá, mas você já cuida de fazer a entrada lá? Cuido sim, cuido sim. Posso ficar responsável por isso aí. Aí, vamos lá, vamos ter uma redação final aqui do texto. Cibele. Eu estou marcando aqui, porque a gente vai alterar o texto aí onde estão indicadas as apresentações da iniciativa, né? A gente vai acrescentar mais as que foram colocadas ali embaixo. Se vocês quiserem, eu posso ler. A população brasileira tem vivido acompanhado o desmonte do sistema de saúde pública do país nos últimos anos, a entrega dos hospitais e unidades básicas de saúde, UBS, para a gestão privada por meio de organizações sociais, OS, e fundações de caráter privado, precarizando o atendimento aos usuários do SUS, bem como ampliando
longas filas de espera por consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e outros tratamentos. A população, de modo geral, sofre com a insuficiência do atendimento público à saúde preventiva e ao pronto atendimento. As filas e o tempo de espera para atendimento se avolumam a cada dia, porque as unidades de saúde pública que integram os entes federados não atendem à demanda. A pandemia da Covid-19 mostrou o quanto o SUS é vital para o povo brasileiro. Desse modo, precisamos defender o fortalecimento do sistema público de saúde no Ceará, com a construção de postos de saúde e hospitais, bem como a contratação de mão de obra através de concurso público por conta do crescimento populacional. Diante disso, o Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores, a Frente Cearense em Defesa do SUS, e aí vai, né? Estão organizando um seminário Alguém aberto. destacou alguma coisa? Eu destaquei para poder acrescentar as que foram acrescentadas lá embaixo. Não, eu pedi destaque. É só para alterar coisa rápida. O setorial de saúde do Partido dos Trabalhadores, eu peço para colocar setorial estadual, porque o setorial ele se organiza nos níveis, né? Municipal, estadual. É só botar do PT Ceará aqui no final da estadual. Que é o que a gente usa, não é não, Sebastião? Resolve assim? Ou quer que você bote estadual, a expressão aqui antes? Eu acho que seria mais interessante tirar o do Ceará e colocar só o estadual de saúde. Tá, mas você lembra que você está na internet, se o cara estiver lá no Rio Grande do Sul, não sabe se é setorial do Ceará, não sei se eu vejo o título, certo? Tudo bem. Ok. Bota aí para Trabalhadores do Ceará. Pronto, que aí Bota caracteriza e localiza. Pronto, Cibele. Vamos lá. Estão organizando um seminário aberto à população usuária, profissionais, legisladores, gestores, conselheiros de saúde, órgãos e instituições, especialistas e apoiadores do SUS para discutir e organizar nossa luta e, desse modo, contribuir com a transparência, eficácia e fim das filas. Aqui, continua a palavra fim? A encomenda parece ser recomendável gestão das filas. Contribuir com a eficácia e gestão das filas para consultas, exames, cirurgias e demais tratamentos realizados pelo SUS, para o que solicito o apoio institucional dessa Assembleia Legislativa em sua realização. O tema principal do seminário, cuja proposta é realizar-se no dia 17/12/2022, será a transparência e gestão das filas de cirurgias, exames, consultas e outros procedimentos do SUS, tendo como temas transversais controle social e as dores do usuário, gestão da saúde e modelos de gestão, financiamento do SUS e o Complexo Econômico Industrial da Saúde, redes de atenção, regionalização e regulação, força de trabalho e educação na saúde. Seu objetivo será dialogar com a expertise das diversas áreas de atuação do SUS e identificar os pontos prioritários para a transição de governo, para os primeiros 100 dias de gestão do governo Mano Freitas, para as ações de longo prazo e para a composição das equipes do governo no âmbito da saúde do estado do Ceará. O público-alvo do evento serão aqui, confesso que eu estou em dúvida, usuários, legisladores federais e estaduais, gestores federais, estaduais e municipais, profissionais de saúde, conselhos e comissões estaduais e municipais de saúde, judiciário e Ministério Público, movimento sindical, coletivos pela saúde, especialistas e apoiadores do SUS. A programação do evento segue em anexo, que é a programação que a gente acabou de validar. Para tanto, considerando a fundamental importância de sua participação na realização deste evento, vimos solicitar o apoio dessa Assembleia Legislativa como casa que acolhe as manifestações populares e reverbera os anseios do povo cearense, para solicitar o apoio institucional para a realização do referido evento no dia 17/12/2022, da seguinte forma: disponibilização do auditório aqui, por sugestão do Dr. Dorico, é o auditório Murilo Aguiar, né? E 5 salas de comissões para a realização das mesas temáticas. O auditório e as salas deverão ter equipamento multimídia, telão, projetor, microfones e câmeras, e disponibilização de aplicativo para reunião, Zoom, Teams, etc., em links específicos para que o público externo que se inscreva no evento possa participar no formato híbrido. Caso não seja possível disponibilizar os links, conceder autorização para que se possa utilizar aplicativos já existentes no mercado que fazem essa função.
disponibilização de coffee break, com estimativa de 100 a 150 pessoas, disponibilização de apoio logístico e de pessoal para comunicação e divulgação do evento nos canais da Assembleia, site, redes sociais, TV. A equipe de comunicação do evento fornecerá a proposta de card para divulgação nas redes sociais. Apoio da equipe de comunicação na Assembleia no layout / design da programação, divulgação de credenciamento, condução e apoio logístico ao evento, inclusive na relatoria e consolidação dos temas tratados nas mesas e produção do documento final a ser entregue ao GT Transição Saúde. Referido apoio irá requerer disponibilização de equipe e material de apoio, pastas, canetas e blocos e uso de equipamentos de vídeo e áudio para registro. Certos de vosso apoio e compreensão, apresentamos votos de estima e consideração. Atenciosamente. E a questão do almoço, como é que ficou? Pronto, deixa do almoço lá, a Augusta disse que não vê viabilidade. E a informação do Adriano, que é vice-presidente do CESAL, ele disse que o CESAL opera com um caixa da secretaria, e a secretaria encerra. Aí ele pode até esclarecer melhor sobre isso. Mas ele já disse, o Adriano, que a proposta, que o Sindicato do Trabalhador, que é o SINDCEF, ele pode fazer um pedido de ajuda. A versão original, Odorico, desse nosso seminário, o Ibiapina tinha feito uma proposta que envolvia entidades sindicais e sociais e parlamentares para financiar o evento, tá certo? No caso, eu estou propondo que a gente pense nessa hipótese de ver uma equação, de fazer um pedido às entidades que militam no mundo sindical, os parlamentares, para financiar o item almoço. A Rocineide pediu a palavra. Rocineide? Boa noite, gente. Eu até coloquei no chat, Valmir, que é só pedir desculpas e tal, mas eu não estava, né? Mas onde tem usuária, que tem os temas, se não é possível acrescentar também a palavra usuária. Não sei se essa discussão foi feita, mas assim, fila, né? Mulheres e homens e transgêneros, enfim, a gente sabe que anda diferentemente na fila. Mas eu acho que poderia se contemplar pelo menos usuário, usuária. Okay. É uma questão, não é para, não sei. Está valendo, tá? Muito boa a contribuição, esse é o espírito mesmo. Aí é só na redação a gente fazer esse registro, certo? Mas a ideia... Aonde seria, só para me compreender, Valmir, onde é que ela está colocando essa? No todo documento, a gente lembrar sempre desse aspecto de gênero, não é isso? Isso, eu entendo que entendi. a contribuição da professora Rocineide é fazer reflexão de gênero, e aí pode fazer o documento todo. Uma ponderação. No documento que será enviado amanhã, de manhã, que está sendo... Alô? Me escuta? Sim, pode falar, Sebastião. No documento que será enviado amanhã para a deputada Augusta Brito, que encaminhe também, nomeadamente, no cabeçalho, o presidente da Assembleia Legislativa, por ordem, né? O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que é o... já está feito. Já está. Então tá. Então tá. Então retire aí que eu falei. Tá bom. E eu queria só retomar uma questão relativa às assinaturas. Vocês acham que é conveniente colocar Frente pela Vida, que é uma coisa que no Ceará não tem, assim, a meu ver, uma visibilidade maior, mas que seria um espaço que na prática foi, as duas atividades feitas aqui, uma organização de mais de dezenas de organizações que militam nessa área. É importante a gente colocar isso nessa iniciativa ou vocês acham que é uma coisa não relevante? Eu, particularmente, acho que é interessante a gente construir essa ideia de ter um espaço chamado Frente pela Vida Ceará. Seria o que tem no âmbito nacional, liderado lá pela Abrasco, SEBS e outras organizações no plano nacional.
que vocês acham? Eu acho que não prejudica em nada, não, viu, Eu Valmir? acho Não que é prejudica em interessante nada, saber não. quem, Acho que soma. quem representaria aqui. Quem é o representante? Ana Paula, quem representaria aqui poderia ser a Amanda, porque a pessoa que mais, assim, ultimamente teve à frente, por exemplo, na realização da Conferência Livre, a pessoa que mais eu vi chama-se Amanda Frota. Então, por exemplo, Eu imagino que sim, mas era bom tu consultar ela antes de botar esse documento para frente, tá? ela está Mas consultando, você acredito que sim. consulta ela, mas eu já conversei com ela sobre isso. A não ser que tem uma Ela pessoa já também. está assinando aqui por outra frente. Não, mas aí a Ana Mas Paula aí, assume. Ana Paula pronto, eu assume aí. posso ficar Ana pela Paula frente assume cearense, a aqui. Amanda fica pela frente pela vida. Agora é importante consultar a Amanda, porque eu não sei como é que está essa questão Ana Paula, eu já falei com ela e ela, inclusive, já recebeu autorização da Frente Nacional? do Alto Politburo da Frente Nacional. Ah, então tá bom. Então, Frente pela Vida Ceará, pessoal, é uma construção que nós precisamos ir exercitando, de forma a gente ter no nosso estado esse espaço de diálogo mais geral. Tudo bem em relação à carta, pessoal? Tudo certo. Qual é a outra pendência que nós temos? Ou está tudo encaminhado? Tem só uma pendência que eu queria pedir aqui com vocês. Nessa parte relativa a finanças, tem acordo com esse encaminhamento da gente fazer... Nós podemos até fazer o pedido lá para o CESAL. Mas a Adriana está presente, Adriana? Adriana? Eu acho que como está muito focado o seminário num grupo político, num escopo, e de qualquer maneira o CESAL vai ser empenhado pela Secretaria de Saúde do Estado, eu acho que é muito mais importante a gente buscar apoio de parlamentares e do movimento sindical, né? Do que você fazer um seminário desse. Depois você pode criar uma crise política sem necessidade, entendeu? Certo. Ok. Eu acho que vamos buscar isso na base aí. Aí, Valmir, você vai usar do seu prestígio como sindicalista. Menos. Prestígio aqui é você que tem, é você. Nas bases sindicais aí, para construir isso. Aí a ideia é a seguinte: se tem acordo com o encaminhamento, nós vamos preparar os bilhetes, eu chamo de bilhete, na verdade, são os ofícios, as cartas, e fazer o pedido. Aí cada um de nós vai articular com quem tenha possibilidade de nos ajudar e a generosidade de atender. Ok? Valmir, só me lembrando aqui, lá em cima, tem no nome, né? Cuida Ceará, e foi colocado que tem, inclusive, a pegada bem cearense, né? Cuida Ceará, né? Aqui parece aquele... Cuida... Isso mesmo, Teca. E como tem essa pegada, se isso ficasse... Sobe lá, Sibeli, lá onde está o nome, para descer o nome, para que a gente possa... lá no nomezinho, é só uma questão da pegada cearense mesmo, porque dá, inclusive, o duplo sentido, é interessante. Cuida, havia, né? Vamos lá, todo mundo junto. Aí, como fica emendado, Seminário de Saúde, bota para baixo o Cuida Ceará. Cuida Ceará. Não, assim, bem baixinho. É só questão de visual mesmo, entendeu? Porque a gente usa as duas pegadas aí, né? Pode botar entre aspas, eu estou só fazendo aqui uma sugestão visual mesmo. Ok. A propósito dessa questão da visual, pelo setorial, quem está cuidando disso é o Sebastião Matias. Então, essa questão da comunicação e tudo, é importante que a gente possa ter até mais gente que possa ajudar, porque nós precisamos fazer isso da forma adequada. Erismar Silva e Adriana em seguida. Destacar a importância desse momento e da preparação, eu acredito que será um grande momento de discussão e também de construção. Mas, vamos só lembrando aí no diálogo com as entidades, né, não só os sindicatos, mas também alguns parceiros que estiveram aí na campanha nos núcleos, né, eu acho que era importante reforçar essa participação dos núcleos, que também vão estar na execução,
E também, assim, ver um local ali perto que pudesse já ser articulado para ficar melhor o encaminhamento, para onde as pessoas, que poderá algumas pessoas preferirem fazer outras opções para ir fazer o almoço, mas de repente tem uma proposta ali, alguém que possa ver a negociação do preço e também a capacidade, né? Porque a previsão é quantas pessoas deverão participar. Trabalha-se com 100 a 150 pessoas. Perfeito. Então, presenciais. Pois bem, para ver a questão da acomodação, porque se de repente tem um local ali no restaurante que tenha capacidade para comportar o pessoal e que também tenha a condição de servir uma comida adequada para não ter problema. Mas isso aí, a comissão que vai estar nessa estruturação faz a visita, vê, porque facilita o deslocamento. Você fazer um deslocamento a pé, melhor que você ter que se deslocar de uma outra forma, que fique rápido para não também haver uma dispersão. Porque a minha preocupação também nesse aspecto é no retorno, não haver uma dispersão e aí você perde um momento de muita qualidade também. É isso. Ok, Erismar tem escrito Adriano e a Teca, eu queria só pedir que quem puder botar no bate-papo, a organização que poderá ser colaboradora nesse aspecto financeiro, além da participação no evento. Adriano Duarte, contigo. Não, Valmir, é o seguinte, para poder a gente agilizar, era importante que a gente pudesse ter mais ou menos um orçamento de quanto seria, né, o valor para essa despesa de lanche, de almoço. E eu acho que nós fizemos um evento agora recente com o pessoal dos 9 estados do Nordeste do Controle Social, onde a gente contratou uma empresa que presta serviço para a Escola de Saúde Pública, onde teve o café da manhã e teve o almoço muito bem, uma comida, uma alimentação muito adequada, né, sanitariamente muito de boa qualidade, e no próprio evento eles vêm, traz mesa, cadeira no próprio evento, e lá instalam e servem, que é para o pessoal não estar se deslocando. E aí, para a gente ter mais ou menos uma ideia de quanto seria, quantos participantes, e quanto seria esse custo para a gente poder lá discutir a contribuição, tá certo? Seria isso, porque aí facilitaria. Ok, eu já peço a sua ajuda, cara, porque se você já tem um contato, já informa, já articula, já entra no time aí para ajudar a dimensionar esse custo. Pode ser, Adriano? Aí, tá aí, o Afonso está aí, e a gente encaminharia isso aí para a gente dar nossa contribuição tranquilamente. Beleza. E a segunda-feira a gente já te daria uma resposta, tá bom? Legal. Eu vou só na linha, Valmir, na linha do Erismar. Tem a possibilidade, eu não sei a hora do coffee aí. Qual é a hora do coffee, Sibélio? Que está colocada aí? É depois a hora do coffee? É em torno de 10 horas. Não podia servir o coffee um pouco mais, assim, tem aquele tipo de coffee que é mais reforçado, não sei se isso, os custos ficam mais em conta. E o almoço, a proposta do companheiro é muito interessante. Ali perto, olhar quantas pessoas e um preço razoável que todo mundo pudesse arcar com o almoço, e o coffee está no horário um pouco mais estendido, né? Ok, deixa eu só adiantar para vocês. Nós já conversamos sobre isso. A informação que o Gabriel, que é o assessor da Augusta, é que não tem restaurante aberto aos sábados nos arredores. Então, tem que ver outra alternativa. Por exemplo, o Adriano falou de uma entidade, organização comercial que oferece. Será que teria uma solução de arranjar um espaço para servir? Tudo isso tem que ser visto. Agora, eu particularmente não tenho detalhes sobre. Uma coisa é o custo e outra coisa é o espaço. Seria um espaço próximo ao evento do seminário. Você quer comentar alguma coisa, Erismar? Só nessa ideia que a Tereza Cristina colocou, porque normalmente nos eventos que a gente tem verificado, na recepção, na hora que as pessoas vão chegando, já é um momento, de certa maneira, de diálogo, e se você tem um coffee break ali já colocado, já posto, já fica também, até porque, às vezes, como você muito bem relatou, você vai ter públicos diferentes e condições financeiras diferentes, e que se chega, já tem uma forma de também
você se servir, isso já dá uma condição até de você poder participar com mais condições, né? E como, pelo que está distribuído aí a programação, esse bloco que vai pegar, né? Se você fizer um intervalo ali, talvez você termine tomando um pouco mais de tempo e se alongando para o almoço. Então, se você faz um bom lanche na recepção, você dá a condição de você tirar direto e ter um aproveitamento, porque a discussão realmente ela vai ser muito necessária, essa integração. Mas, Erismar, até por uma questão de dinâmica, nós vamos ter aqui, ó, de 8 às 10h45. Precisamos de um recreio, cara. E é nesse recreio que as pessoas vão merendar. Porque se eu fizer o que você está propondo, nós vamos fazer a merenda aqui, depois vamos ficar até às 13 horas, entendeu? Não, tudo bem. Eu só coloquei assim, que se você faz um evento que comece, vamos dizer que ele comece realmente o debate às 9h, porque tem o pessoal que está chegando, na hora que você assenta mesmo, você vai ter aí em torno de aproveitamento. Se fizer um evento com mais de 3 horas, ele realmente termina a concentração ficando muito prejudicada. A questão não é nem a quantidade de horas, é a concentração das pessoas dentro da distribuição do tema. E aí eu acredito que você tem um aproveitamento melhor para que a gente possa... distribuição do tema, está falando trabalho em grupo? Do trabalho como no formulário de inscrição, a pessoa já vai dizer em qual grupo quer participar. Pois é, como nós fizemos na Nova Primavera, né? Eu achei que ficou muito interessante a maneira como nós adotamos na sistemática, que deu para a gente fazer dentro do tempo a discussão, que eu acho que é importante, é isso. Mas aqui a merenda realmente... eu estou defendendo que seja... Não, tudo bem. Aí é uma questão de logística, tudo certo. Eu só coloco assim, que as pessoas vão chegando e tem gente que vai sair de casa e não vai nem tomar café. Mas e quando chega no ambiente, você não ter nenhum tipo de apoio, isso, de certa forma, prejudica a participação. Mas isso é uma experiência que nós vivenciamos e a gente... Cada canto tem o seu meio aí, mas tudo bem. Pronto. Então, pessoal, vamos fazer estas cartas e a gente pede que vocês possam indicar quais organizações poderão nos ajudar. Eu falei sindicato, mas pode ser qualquer outra organização militante na área social, tá bom? Mais alguma coisa? Aqui eu não anotei nada mais. Vocês têm alguma anotação aí? Acho que tudo pronto, Valmir. Então, amanhã, Ruda, a gente manda... A carta já está praticamente pronta. A gente manda para você, você imprime, acho que não precisa de pegar as assinaturas impressas. Não precisa disso, não? Ou precisa? Acho que não sei, é mais complicado colocar para assinar. Já está escrito aí o nome e tudo, acho que não. Aí eu só pediria que a gente colocasse em cada carta um contato, porque as pessoas, ao darem retorno, daria para uma pessoa. Quem se habilita a ficar com esse contato de relacionamento? Uma espécie de fonte. Quem se dispõe? Porque eu estou sabendo que, por exemplo, o Arruda, ao entregar a carta e relacionar-se lá, ele já vai ser essa fonte. Mas, às vezes, tem canto que a gente manda, por exemplo, se eu for mandar para os sindicatos bancários, aí eu posto o seu contato lá. E assim por diante. Lá na Assembleia pode deixar que eu faça o contato. Pronto. Então, pessoal, é isso. Vamos agora para os encaminhamentos. A princípio, nós vamos ficar nos relacionando. Tem um grupo, pessoal, que foi criado no WhatsApp, que nem todo mundo que está agora nesta sala está lá. Podemos incluir as pessoas neste grupo de WhatsApp. É um grupo temporário para agilizar a comunicação. Podemos fazer assim, para a gente, se necessário for, fazer as informações exclusivas sobre o seminário e, dependendo da dinâmica, uma outra reunião virtual. Erismar? Pode ser. Valmir, 2 pontos. Primeiro, um release para a imprensa, né, comunicando o evento, e segundo, a recomendação de segurança, né, das pessoas, já que está num ambiente fechado e uma discussão de saúde, a questão das medidas para que a pandemia não acabou, para que realmente também fique um aspecto educativo. Só isso. Beleza. Sebastião já cuida disso, já bota inclusive nas cartas aí, de Sibeli, que nós vamos ter todos esses cuidados. Pronto, se temos concluído aqui essa nossa programação, queria só pedir para Sibeli baixar, que eu quero apresentar um videozinho mais nessa história da experiência de Santa Catarina. Vocês podem dizer, mas esse cara só fala em Santa Catarina, mas é porque lá é o exemplo mais
assim, que eu vejo como mais palpável. E aí, só para dizer para vocês, Augusta disse que tem-se um projeto Íris. Vocês conhecem o projeto Íris, né? Esse projeto Íris já tem até um Big Data. Eles já titularam lá uma plataforma de Big Data. E, na experiência de Santa Catarina, uma das avaliações é que o sistema tecnológico não estava funcionando adequadamente. Pelo jeito, o Big Data, nós já vamos sair na dianteira. Porque se o bicho, de fato, for big, nós vamos ter essa equação financeira resolvida. Mas deixa eu passar rapidamente aqui esse vídeo. Ele é curtinho também. No ano de 2015, os promotores de justiça, com atribuição na área da saúde, verificaram a necessidade de a instituição desenvolver um projeto que permitisse à população catarinense ter acesso à informação, à transparência das informações sobre consultas, exames e cirurgias. Inclusive, em um diagnóstico realizado pelo Ministério Público, constatou que dos 295 municípios catarinenses, apenas 9 municípios utilizavam algum sistema que permitisse organizar as listas de espera e dar publicidade a elas. Esse projeto também tem por finalidade combater atos de corrupção, porque à época, inclusive, se constatou que secretários municipais de saúde publicaram uma carta, chamada Carta de Itá, para que as autoridades adotassem alguma providência para acabar com os famosos fura-filas, assim definidos: PAP, o paciente amigo do político; o PAN, o paciente amigo do médico; e o PAF, o paciente amigo do funcionário. Então, esse projeto, que foi estruturado pelo Ministério Público, mas desenvolvido com apoio da Secretaria Estadual da Saúde, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMS, e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, teve por finalidade organizar as listas do SUS em todo o território estadual e dar publicidade a essas listas para a população catarinense. Bom, pessoal, então essa é uma outra visão e nós não listamos a encomenda, o convite ao Ministério Público, que a rigor eu não sei nem quem é que cuida disso aqui no Ceará. Mas na hora que ele estava falando dos convites, e logicamente esse tem que ser um convite formal. Doutor Enéas. Doutor Enéas que fica à frente dessa parte da saúde. Qual é a promotoria que ele cuida? Você tem esse detalhe? Eu vou até perguntar aqui a ele agora, pelo WhatsApp. Pronto. Porque na lista de organizações institucionais, o Ministério Público parece ser importante, até porque tem uma fila especial chamada de judicializada. Ok? Eu queria, o Valmir, tanto tem no Ministério Público Estadual, tá essa questão também com a fila no Ministério Público Federal. Mas a gente pode mandar falar com a Inés e ver a possibilidade também de estar chamando a pessoa do doutor Leonardo, do Federal. A gente tem um trabalho grande com isso também, de judicialização de ortopédica. Então, nós temos 2 níveis de Ministério Público, é isso? O estadual e federal que cuida do mesmo... É isso sim, é isso sim. Aí então, eu posso pegar até que pega aí do Enéas, que na verdade a Ana Karine que está, e o Enéas já saiu, mas ele ainda continua bastante ativo, ele atuando. Está me passando aqui, viu? Doutor Enéas está me passando aqui, eu boto já. Se tiver saído da reunião, eu mando para o Valmic, no privado dele. Vou pegar do MPF, do doutor Leonardo. Mas aí vocês colocam, adicionam os nossos números no grupo e eu passo por lá. Todo mundo botou no bate-papo aí os números, foi? Ok? Ok. Muito bem. Então, nós queremos agradecer e pedir ao Arruda Baixo que possa fazer uma breve avaliação e encerrar a nossa conversa de hoje. Pode ser, Arruda? Pode dizer, como eu falei na minha primeira intervenção, que estamos terminando com
um grande proveito essa nossa reunião, já com todos os encaminhamentos, os documentos todos feitos. Eu acho que a única pendência é esse problema do almoço, vamos tentar resolver com apoio. Até tinha colocado aqui, estou pensando aqui, e talvez as centrais também, tipo CTB, eu vou ver dentro do meu arco aí de pessoas, de instituições, quem pode ajudar, né, com relação ao almoço. Era bom, eu até ainda chegar a falar com o presidente da Assembleia, apesar de não ser possível, se ele pode, ou indica alguém que possa solucionar esse problema. Às vezes ele não pode ele mesmo, mas conhece quem pode, né? Quem pode dar esse apoio, né? Um evento desse tão importante, num momento também importante. É fim do ano, todo mundo está com o caixa meio seco, né? O caixa meio debilitado, nós e as entidades também, né? Mas, diante da relevância do movimento, acho que com tantas pessoas apoiando, acho que foi muito bom ter se ampliado esses apoios, dar um destaque ainda maior ao movimento, né? Então, eu acho que nós devemos ainda, antes de Valmir e do movimento, colocar um calendário ainda de algumas reuniões para ver como é que as coisas estão andando, né? E você vê direitinho. Hoje nós estamos na quarta-feira, né? Sexta-feira vai ser um dia assim meio prensado por causa do jogo do Brasil e tal, já não vai funcionar quase nada de manhã e de tarde pior ainda, né? Principalmente se o Brasil passar. E marcar para ver, para nós chegarmos realmente lá na quarta-feira da semana que vem, com todos os pontos já fechados, né? Os pontos principais fechados, os convites para as pessoas que vão participar do evento. Achei que cresceu bastante e ampliou bastante o nome das pessoas que foram citadas aqui, pessoas que pode convidar para ministrar palestra, e não ministrar palestra, mas pelo menos comparecer àquela mesa específica e colaborar com a sua intervenção, já que a palavra vai ser dada também para intervenção. Então, vai ter um tempinho que as pessoas que estão ali assistindo, os técnicos, possam fazer a sua intervenção e o seu comentário também. É isso, Valmir. Parabéns, é uma ideia que começou com poucas pessoas, né? Hoje nós temos esse grupo valoroso tratando disso. É um sinal que nós podemos fazer realmente muito mais nessa área da saúde, se tivermos realmente engajados, em união, e todos nós podemos trazer mais alguém para os próximos eventos, trazer mais entidades e crescer esse movimento e ajudar muito aí o nosso camarada Elmano governar e a saúde, quem for ocupar a pasta, o futuro secretário, o secretário, ter também um suporte independente como o nosso e também com conhecimento. Boa noite, obrigado, Valmir. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Grande abraço, boa noite. Valmir, que eu estou mandando para ti aqui, viu? O doutor Enéas está respondendo. Boa noite. E agora é a Ana Karine Serra Leopécio. Ele enfrenta algumas coisas ligadas à fila e ela é a coordenadora do CAU Saúde. Eu estou mandando aqui para ti, viu? Tá bom. Grande abraço, boa noite. Obrigado.